Cheguei! Tá começando por onde começar no marketing digital de hoje. E hoje estamos na live 14 de 21 e vamos falar para profissionais de estética. Você atua no segmento de estética? Então vem comigo, porque a live hoje vai ser para você. Então pega papel e caneta e anota tudo que eu vou te falar, porque você vai sair daqui sabendo por onde começar no marketing digital, o que fazer no Instagram, o que publicar. Então vem comigo e se senta confortavelmente aí na sua casa, com um papelzinho para você anotar, que vai dar tudo certo. Então, estamos chegando aqui na live 14 de 21 e todos os dias eu estou falando por onde começar no marketing digital de acordo com um segmento específico. Se o seu segmento ainda não foi falado por aqui, a gente já fez outras 13 lives, então estão todas aí no IGTV, e se não estiverem no IGTV, estão aí no meu canal do YouTube, ok? Então você encontra todas essas lives lá. Se você não encontrou sobre o seu segmento, me conta o que você vende hoje no seu negócio, porque eu vou incluir também no cronograma se já não estiver aqui entre as opções que eu coloquei, beleza? Então vamos lá falar hoje para profissionais de estética, sem mais delongas. Queria falar um pouquinho aqui, fazer um exercício com você, que é o seguinte: sempre é fundamental, principalmente quando a gente tem um trabalho, atua numa área que é extremamente técnica, como é essa área de estética, tá? A área de estética é direito, medicina, odontologia, são áreas extremamente técnicas, com termos muito técnicos, com procedimentos com nomes muito diferentes. Então, sempre que a gente trabalha nessas áreas, a gente precisa fazer o exercício de pensar como o nosso cliente. Então, eu quis trazer isso nesse início de live justamente para que você possa ter essa clareza de que quanto mais você falar na língua do seu cliente, quanto mais você traduzir aquilo que você faz para as pessoas que estão te acompanhando na internet, mais pessoas você vai aproximar de você. E um grande erro que eu vejo profissionais de estética cometendo aqui no Instagram é justamente falar estetiquez, tá? É falar o estetiquez. O que é o estetiquez? É você falar termos técnicos o tempo todo, coisas que as pessoas não entendem. Então você precisa pensar isso. Fale sempre para o seu cliente e não para outros profissionais de estética. Somente outros profissionais de estética conhecem os termos técnicos, a não ser que seu cliente seja alguém realmente muito ligado à estética, que estuda muito, pesquisa muito sobre esse assunto, aí sim ele vai saber. Mas normalmente as pessoas que vão fazer procedimentos estéticos ou que têm interesse nesse tipo de coisa, elas são leigas. Elas não são profissionais, elas não querem ser profissionais de estética, elas só querem fazer o procedimento mesmo, tá? Então você precisa traduzir esses termos para que as pessoas entendam o que você está falando. Então faça esse exercício constantemente de pensar como o seu cliente, de entender o que ele está precisando para que você possa levar essa solução para ele, ok? E aí, esse é o ponto mais importante para você começar a atuar na internet e até mesmo fisicamente, se você não está ainda fazendo um trabalho muito frequente aqui na internet, é fundamental até no seu espaço físico, quando você vai atender presencialmente o seu cliente, até no WhatsApp, você precisa traduzir isso e pensar como ele. Pensar que nem sempre ele vai entender os seus termos. E aí tem gente, aí você pode pensar assim, mas se ele não souber, ele vai me perguntar. Aí que você se engana, porque tem muita gente que ouve o termo técnico e fica com vergonha de perguntar o que é. A pessoa se sente burra, e aí ela fica com vergonha de perguntar. E o que acontece? Em vez de ela fechar o procedimento com você, em vez de ela fazer com você, ela não vai fazer, porque ela achou muito complexo, muito complicado, você não falou na linguagem dela. Então, quando você fala a língua do cliente, ele entende que você realmente está disposto a atendê-lo de uma melhor maneira, tá? Então fica essa primeira dica para você que trabalha nesse segmento de estética e qualquer outra área muito técnica, para que você traduza o que você faz para as pessoas, tá? E aí, a primeira dica geral que eu quero te dar aqui é você
realmente, se você tem um negócio físico, tá? Você tem um espaço físico de estética, a dica principal é você estar no Google Meu Negócio. Isso aqui é uma regra, tá, gente? Se você tem um negócio físico, você atua em uma cidade específica, um bairro específico, você precisa estar lá. Então, no Google Meu Negócio, você vai ter avaliações, você vai ter ali a pessoa que está naquela região que você atua, vai pesquisar lá clínicas de estética, espaço de estética, e ela vai encontrar você. Então, é importante você pensar sobre isso, pensar em realmente estar no Google Meu Negócio. E é de graça, você vai gastar aí muito tempo fazendo isso. Ele só precisa realmente confirmar o seu endereço, e para confirmar o seu endereço ele vai mandar uma correspondência para você no endereço que você colocou. Então é importante preencher corretamente o seu endereço. Depois que você receber essa correspondência e colocar lá no Google Meu Negócio o código que eles enviaram, você já vai conseguir usar normalmente e atrair pessoas, captar avaliações e tudo mais. Então isso aí vai te ajudar bastante a se posicionar no Google, que é onde as pessoas vão para pesquisar qualquer coisa, beleza? E aí agora vamos falar sobre o Instagram. Dito isso, vamos entrar aqui no Instagram e eu tenho 3 dicas para te falar sobre o Instagram especificamente. Se você é um profissional de estética, se você é dono de uma clínica de estética, enfim, se você trabalha nessa área, vem comigo agora, porque eu vou falar sobre 3 dicas importantes para você usar o Instagram e começar a atrair clientes, e não é qualquer cliente, atrair os clientes certos aí para o seu negócio. A primeira dica é a seguinte: antes de você iniciar o seu trabalho no Instagram, faça um exercício de listar todos os procedimentos que você oferece. Você faz criolipólise? Eu não conheço muitos procedimentos estéticos, mas eu sei da criolipólise. Acabei fixando sempre esse procedimento porque é um procedimento mais falado aí, né? Bem famoso dentro da estética. Você faz criolipólise, você faz um outro procedimento. Tem um outro procedimento que é bem famoso também, tem um nome difícil, eu nem me lembro direito, mas enfim. Você vai listar, o ponto é esse, você vai listar todos os procedimentos que você faz. E aí, você vai colocar na frente de cada procedimento qual é o resultado que a sua cliente vai ter depois desse procedimento. Por exemplo, a criolipólise, eu sei que é um método que a pessoa pode perder medida. Então, é como se fosse um emagrecimento sem esforço. E o que as mulheres buscam principalmente? Emagrecer sem precisar fazer esforço, emagrecer sem precisar sofrer, emagrecer sem precisar fazer dieta, sem precisar fazer atividade física. E aí a criolipólise, ela pode oferecer esse tipo de resultado. Então, se você faz esse procedimento, você vai botar lá, você vai listar todos os seus procedimentos e vai botar lá, criolipólise, qual é o resultado que a pessoa oferece. Então, você vai fazer esse exercício antes de qualquer coisa quando você vier para o Instagram, tá? E aí, feito esse exercício, você conseguiu visualizar, isso é importante para você, por quê? Para você pensar como seu cliente. Então, você já vai seguir aquele primeiro passo que a gente falou aqui, que é você pensar como seu cliente. Então, a melhor forma de fazer isso, realmente, é você listar todos os procedimentos e na frente você colocar qual é o resultado que ele vai proporcionar para as pessoas. E aí, o que vai acontecer? Você vai montar o seu cronograma de posts, tá? Você vai montar o seu cronograma de posts e vai começar a contar para as pessoas, vai começar a publicar para as pessoas a partir do resultado que os procedimentos oferecem. Então, é o caminho inverso. Em vez de você falar assim, conheça os benefícios da criolipólise, você vai fazer você vai fazer o caminho inverso. Qual seria o caminho inverso? É você falar assim: você gostaria de emagrecer sem esforço em apenas 5 semanas? É o resultado que você está oferecendo, tá? Que eu estou falando um exemplo, tá? Para você visualizar o que eu estou querendo te dizer. E aí, se você viu isso, o que você vai fazer? Você vai fazer um post falando isso, jogando logo essa chamada lá na sua imagem. E o que a pessoa vai pensar do outro lado? Fala assim: caramba, eu quero isso, estou precisando emagrecer e eu quero emagrecer com o mínimo esforço possível. Nem que eu tenha que pagar muito caro para isso, mas se eu vou realmente conseguir emagrecer, conquistar o corpo que eu desejo, sem precisar parar de comer o que eu quero
e sem precisar ir na academia todo dia, então eu quero fazer esse procedimento. Então, se você tem pessoas que estão querendo isso, que estão buscando isso, ela vai parar para ver o seu post. E aí, percebe como que é diferente você vir aqui no Instagram falar o estetiquez do que você vir aqui falar realmente na língua da pessoa? Você traduzir para a pessoa? Então, o primeiro passo é esse. Você vai listar todos os procedimentos e do lado o resultado que ele oferece para as pessoas. Depois, o segundo passo é você organizar todos esses procedimentos em um cronograma de publicação. Então, cada semana ou cada dia, você vai dar uma dica relacionada, você vai contar um benefício relacionado a esse procedimento, só que fazendo o caminho inverso. Você vai começar falando o resultado. Então, em vez de falar, conheça os benefícios da criolipólise, você vai falar, você gostaria de emagrecer sem precisar fazer esforço em apenas 5 semanas? Ou em apenas 10 semanas? Você vai colocar aí o tempo. E aí a pessoa vai parar para ver o seu post. Você vai começar a falar. Saiba que sim, isso é possível se você fizer o tal procedimento. Então você vai falar do procedimento no final. Percebe? Primeiro você fala sobre o resultado que o procedimento oferece e depois você fala o termo técnico dele, depois você fala o nome dele. Porque vamos combinar, gente, procedimentos estéticos têm nomes muito complicados e as pessoas não sabem de que se trata, tá? Uma vez eu estava atendendo uma aluna que aí ela me falou de um procedimento assim, que sinceramente tão difícil o nome que eu nem me lembro, mas ele gera um resultado super legal, que nem me lembro também, gente, mas era um resultado bem legal, que eu falei assim, gente, tem muita gente buscando isso, tem muita gente buscando esse tipo de resultado, então fala do resultado, não fala do nome do procedimento, porque o nome do procedimento as pessoas não são obrigadas a saber. E aí, se você vem falar só o nome do procedimento, você está publicando para outro esteticista, e você está só atraindo concorrente, você não está atraindo cliente. Então fale o resultado. O segundo passo é esse, você começar a montar um cronograma de publicações com base no que você relacionou anteriormente, e aí você vai publicar fazendo o caminho inverso, do resultado até chegar o procedimento e como a pessoa faz para ter acesso àquele procedimento. Mas também não transforme o seu post em uma venda toda vez, tá? Isso aí é um post que realmente é para você começar assim a mostrar o seu conhecimento para a pessoa, fazer com que ela te conheça, que ela confie no seu trabalho, porque procedimentos estéticos exigem um grau de confiança muito grande. Não é um procedimento comum, podem acontecer erros, então a pessoa precisa confiar no seu trabalho. Para que ela confie, você precisa demonstrar conhecimento naquilo que você está fazendo. Quanto mais você demonstra conhecimento, quanto mais segurança você passa para a pessoa, mais ela vai entender que você é um profissional competente, de confiança, e ela vai querer fazer o procedimento com você, tá bom? Terceira dica aqui com relação ao Instagram para profissionais de estética que eu quero deixar nessa live do Por Onde Começar no Marketing Digital de hoje é o seguinte: use os stories diariamente para mostrar a sua rotina, para mostrar os bastidores do procedimento. E é impressionante, gente, eu não sei o que acontece, mas a grande maioria dos perfis de estética que eu olho no Instagram, de alunos que chegam até mim, até antes de fazer o curso, ou antes de passar por uma consultoria comigo, são perfis que esteticamente são feios. E aí, eu te falo o seguinte, se você trabalha com estética, você precisa se preocupar com a estética do seu perfil. Você precisa se preocupar com o vídeo que você publica no seu perfil. Você precisa se preocupar com a imagem que você está publicando no seu perfil. Precisa ser uma imagem de qualidade. E eu tô falando isso porque aqueles vídeos, de repente, se o teu telefone hoje não é um telefone que tem um vídeo muito maravilhoso, você pode deixar para usar isso nos stories, tá? Nos stories você pode, não precisa ter aquela qualidade tão grande, porque você tem recursos que você não precisa fazer vídeo o tempo todo, tá? Então use os stories para você mostrar esses bastidores, para você mostrar os bastidores dos procedimentos, para você explicar um pouco mais como funciona aquele procedimento. Agora, mostre a sua cara, dê a sua cara a tapa, assim como... Já imaginou o seguinte? As pessoas falam muito assim, Iva, eu tenho que me expor, tem que aparecer. Sim, você tem que aparecer, porque já imaginou? Você tem um espaço de estética, e aí de repente seu cliente chega lá, a sua cliente, geralmente são mulheres, né? A sua cliente chega lá no seu espaço para ser atendida por você,
E aí o que você faz? Você se esconde embaixo da mesa, ou então você sai correndo e para que ela não te veja, porque você não quer se expor. E aí você fala assim, mas é diferente. Não é diferente, é a mesma coisa. Você já parou para pensar nisso? É a mesmíssima coisa. Quando você está aqui no Instagram, você tem pessoas que estão te seguindo e que querem saber mais sobre o que você faz. Elas estão te seguindo para te conhecer, para conhecer você enquanto profissional, para conhecer o seu trabalho. E aí, se você, quando a pessoa está aqui no seu Instagram, você nunca faz uma live, você nunca aparece nos stories, só o que tem no seu feed é foto genérica de banco de imagem que não representa a sua cliente, e esse é um ponto de atenção que eu vou falar aqui na próxima dica, tá? Então você nunca aparece. E aí a pessoa fala assim, gente, mas inconscientemente, tá? Às vezes a pessoa não pensa nisso conscientemente, mas inconscientemente, qual é a mensagem que você está passando para o seu cliente, para o seu possível cliente através do seu Instagram? Que essa pessoa não quer me atender, essa pessoa não quer se relacionar comigo, então eu vou deixar de seguir essa pessoa. Eu não vou acompanhar o post dela porque ela não está interessada em se relacionar comigo, ela nem aparece. É a mesma coisa de alguém chegar no seu espaço e você se esconder para não atender. A pessoa vai embora e você perdeu um cliente. Mesma coisa aqui, tá bom? Então pensa sempre nisso. Você precisa dar a sua cara a tapa. Você precisa aparecer. Você precisa ir nos seus stories e se mostrar para sua cliente, tá? Então use os stories para gerar essa conexão, para que os stories seja ali um lugar onde você vai fazer um atendimento para as pessoas. Mesmo que você não esteja com ninguém na sua frente naquele momento, você está sim atendendo pessoas que estão ali visualizando seus stories e que podem vir a se tornar clientes suas. E se você fizer um ótimo atendimento nos seus stories, principalmente no seu inbox, você vai conquistar clientes, tá? É impossível que você não conquiste clientes, ok? Então, essa foi a segunda dica? Já me perdi aqui nas dicas. Vamos então para a quarta dica, que é a seguinte: tenha atenção no seu feed. Tenha atenção no seu feed. Foi o que eu falei. Profissional de estética lida com beleza. Você torna as pessoas mais bonitas. Você melhora a vida das pessoas nesse ponto. Então, você precisa ter atenção à estética do seu feed. Como eu falei antes, tem muito profissional de estética que eu abro o perfil e aí eu vejo um perfil horrível, umas imagens horrorosas. Não tem cuidado com o feed, não tem cuidado com a imagem, não tem cuidado com o layout. E um outro ponto é o seguinte: só usa imagem de banco de imagem. Aquelas mulheres lindas e maravilhosas, com o corpo perfeito, sem uma celulite, sem uma barriga. A sua cliente é assim? A sua cliente tem o corpo perfeito? Então, se você está mostrando no Instagram só pessoas com corpo perfeito, você está gerando um sentimento negativo no seu cliente. Porque ela pensa assim, gente, eu nunca vou ter um corpo desse. Será que esse procedimento vai me deixar com esse corpo? E aí, se o seu procedimento não deixar a pessoa com aquele corpo ali, você pode ser até acusada como propaganda enganosa. Então, mostre a realidade. Se você não tem fotos próprias, mostre a sua imagem. Faça você um ensaio de fotos profissionais. Tire as suas fotos, mas fotos de qualidade. Aqui no meu perfil, por exemplo, eu exponho as minhas próprias fotos. Se eu não tenho foto, eu não boto foto, tá? É melhor do que você usar foto de banco de imagem de uma mulher americana que nem tá dentro do padrão brasileiro de estética, beleza? Então, corta isso de uma vez por todas, essa coisa de ficar botando foto de banco de imagem de pessoas que nem são brasileiras e que não representam a sua cliente. Geralmente as pessoas que vão fazer procedimentos estéticos são pessoas que estão precisando dar um up na autoestima. E aí, se você bota aqui foto de mulher com um corpo super assim, surreal e muitas vezes inatingível, essa pessoa vai ficar com a autoestima ainda mais em baixa. E não é isso que você quer. Você quer resgatar a autoestima dessa pessoa. Então tome esse cuidado também com o seu feed. O feed precisa estar bonito. O feed é o seu cartão de visitas no Instagram. Se ele é o seu cartão de visitas, então você precisa ter atenção a ele.
ok? Tenha muita atenção ao seu feed. Loja Sublime Oficial, faz uma live do meu ramo. Qual é o seu ramo? Conta aqui o que você vende, que eu vou incluir no cronograma aqui, de repente dá pra gente falar também, tá? Então vamos à última dica aqui, quinta dica, né? Gente, volta essa live depois, você vê que eu me perdi na quantidade de dicas. Mas são todas bem importantes aí pra vocês, tá? Eu acho que já é a quinta dica. Mas enfim, vamos pra quinta dica, é o seguinte. No feed, faça publicações que mostrem os benefícios e resultados de cada procedimento, que tem até a ver com a dica que eu falei anteriormente, que é você listar, né, todos os seus procedimentos, os resultados que você oferece e depois começar a publicar sobre isso. Então, mostre sobre isso, grave vídeos, também fale para as pessoas. Se você puder fazer uma live, ótimo também. As lives são excelentes. Na live você acaba tendo a oportunidade de conversar ao vivo com as pessoas. Você acaba tendo a oportunidade de se mostrar mais. Porque aqui o ao vivo é mais desafiador, mas é muito legal também, porque o poder de conexão é muito maior. Então, você pode fazer, por exemplo, collabs. O que é uma collab? Você pode fazer parceria, você pode convidar alguém para fazer live com você. E aí essa pessoa vai vir falar sobre determinado assunto no seu perfil e que pode aí ajudar mais as pessoas também. E aí, conforme você vai fazendo também parcerias nesse sentido, você vai trazendo mais seguidores para o seu perfil e vai levando mais seguidores para o perfil da pessoa também. Então busque pessoas que possam fazer lives com você. E aí você vai crescendo o seu perfil, você vai crescendo sua audiência e você vai também mostrando mais credibilidade para as pessoas, porque a live, ela realmente fortalece a sua autoridade naquele assunto. E você não precisa fazer live sem ter nenhum roteiro, por exemplo. Eu tô aqui com um roteiro. Se não tiver um roteiro, eu me perco. Você vê, hoje mesmo eu me perdi aqui nas dicas. Entendeu? Mas eu tô com o roteiro aqui do lado, mas eu acabei incluindo dicas aqui a mais que me veio na cabeça, que também acontece isso. Quando a gente trabalha muito com alguma coisa, a gente trabalha diariamente, a gente faz diariamente a mesma coisa, que é o meu caso, todos os dias eu falo sobre marketing digital. Eu atendo pessoas de consultoria todos os dias para marketing digital. Eu ajudo pessoas todos os dias a saírem do zero na internet. Então acaba que no meio da live me surge uma ideia, me surge um ponto que eu deveria falar e que eu não anotei, e aí eu falo. Então, mas assim, faça um roteiro. Anote o que você precisa fazer. Isso não é vergonha, isso não é ruim, muito pelo contrário. As pessoas vão ver o grau de profissionalismo que você tem quando você faz um roteiro, o grau de cuidado que você tem. Então, faça um roteiro também para te acompanhar, para você acompanhar, mas faça lives. Se você não quer fazer sozinha, convida alguém para participar com você, que vai ser bem bacana também, tá bom? Então ficam aqui essas dicas para você sair do zero e começar a atrair clientes com marketing digital, com Instagram, tá? Se você é profissional de estética. E aí, se você ainda não viu, que a gente já fez outras, hoje a gente está na 14ª live. Chegamos aqui na live 14 de 21 do Por Onde Começar no Marketing Digital. Tem outras 13 lives para trás aí. Se a gente não falou do seu segmento ainda, dá uma olhada aí. Se não falei ainda, deixa aqui o que você vende. Me conta o que você vende, que eu vou incluir no cronograma. Então me fala aí qual é a área que você atua, para eu incluir entre as lives que a gente vai fazer. Ainda faltam algumas lives para a gente encerrar, e cada dia eu tô falando de um segmento diferente aqui. Ao todo vão ser 21 dias de live e 21 segmentos diferentes, falando aqui sobre por onde começar no marketing digital, ok? Lembrando que as lives são sempre de segunda a sexta, às 12h12, aqui no Instagram. Então é isso, gente. A gente se vê na live de amanhã. E amanhã eu vou falar para quem é arquiteto. Então, se você é arquiteta e não sabe por onde começar no marketing digital, vem comigo, porque amanhã a gente vai falar tudo sobre isso para o seu segmento. Beleza? A gente se vê amanhã às 12h12. Tchau, tchau.